Fala galera, sou Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e essa parceria com a FreePass, eu trouxe hoje a Carol Damasceno, professora de inglês, para falar como pensar em inglês. Isso era uma coisa que acontecia muito comigo, ao inverso, né? Eu não pensava em inglês. Então a gente vai bater esse papinho hoje e tentar desmistificar um pouquinho sobre isso, mas calma que ainda vão ter dicas, normal, né? Você já sabe. Então, seja muito bem-vinda, Carol. Obrigado aí por esse papo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala desse tema central do vídeo de hoje. Claro. Obrigado, Álvaro. Primeiramente, obrigada por me receber aqui. É um prazer e uma responsa, né? Uma responsa estar representando a FreePass e dar dicas para vocês super fáceis, super tranquilas, que dá para seguir sem problema nenhum. Então eu quero saber, né? Você disse super fáceis, então quero que você já me dê a primeira dica aí, se é super fácil mesmo, porque eu acho que o grande problema das pessoas, assim, em geral, ainda mais quem está começando, é esse negócio de pensar em português, não pensar em inglês. Então você, como já é professora, eu queria que você me desse uma dica já para iniciar logo, né, com o pé na porta, como a gente pode pensar em inglês. Lógico, sem problemas. E para começar, uma dica super simples, não é da noite pro dia. Aquele negócio que a gente pensa assim, eu vou aprender inglês em 3 meses, eu vou ficar top em 6. Não é assim. Para começar, a gente não põe tempo, porque isso vai depender de muitos outros fatores. Vai depender de quanto tempo você está inserido com a língua, por exemplo. Então, se você usa 1 hora da semana, 2 horas na semana, ou se você estuda o seu inglês todos os dias, todas as horas, isso vai contar bastante. E o que você acha assim, por exemplo, eu no começo eu sempre tentava pegar as frases em português e botar para o inglês. Todo mundo, todos os professores, inclusive você diz que isso não é muito certo. Mas no começo, assim, ainda mais para um apoio, isso é super normal, né? Acho que todo mundo faz. Quando você acha que a pessoa começa a ter essa transição de já começar a pensar em inglês? Você falou, né, que depois de um tempinho de estudo, mas assim, você tem noção de mais ou menos quando acontece isso? Não sei, quando assiste filme, série, não sei. Sim, você tá completamente coberto de razão. Quando a gente começa a estudar um curso, ou uma língua, qualquer uma, não só o inglês, a nossa primeira coisa é fazer associações com o inglês e o português, né? A gente começa a fazer as traduções, e o que é perfeitamente normal. Só que a gente não pode usar isso como muleta para sempre. Vai ter uma hora que a gente vai ter que desvencilhar dessa situação, dessa muleta. Então, quando a gente está estudando, começa desse jeito, não tem problema nenhum, mas não podemos ficar sempre nela. Uma hora você vai ter que criar coragem para soltar a sua muleta. Uma hora você vai ter que caminhar com as próprias pernas. E aí não dá para dizer exatamente um tempo. Falar, não, em 3 meses você consegue fazer isso. Não dá. Não tem como a gente mensurar. Isso aí é um processo. A gente tem que curtir o processo. Claro que tem que mirar na linha de chegada, óbvio. Mas o processo também é super importante. Então, não tem como a gente definir um tempo mesmo. Então, tá vendo? Essa dica aí é pra você. Porque tem gente que acha que tem um tempo certo. Tem gente que vai demorar mais tempo. Tem gente que vai demorar menos tempo. E eu queria contar eu sempre conto, né, meus casos, o pessoal gosta muito porque é sempre perrengue, mas esse não vai ser tão perrengue assim não. O que acontece comigo, o meu inglês tá melhorando, mas ainda é bem fraco, mas assim, eu tento pegar coisas que outras pessoas já falaram. O exemplo de hoje vai ser na imigração, por exemplo. Na imigração eu uso frases, porque se na hora lá eu estou nervoso e tento traduzir todas as coisas do português para o inglês, pode dar alguma coisa errada. Então, em alguns momentos específicos eu tento falar menos, mas falar certo. Porque quando a gente está em aula e tal, a gente pode errar, mas tem lugares que a gente não pode errar, como imigração, consulado. E você acha que tá certo, Carol, de pegar algumas... Estou falando isso para o iniciante, para pegar algumas frases certas, assim, algumas frases assim que você já escutou e meio que falar parecido com o que você já escutou? Entendeu, mais ou menos? Foi meio confuso, mas eu acho que deu para pescar. Sim, eu entendi. Inclusive, essa é uma das minhas dicas também. Use chunks of language, que são exatamente isso. São frases prontas. Aquelas que você não precisa ficar pensando, onde eu ponho essa palavra? Onde eu ponho essa preposição? Não precisa. Então, sim, é uma dica super válida. Tá vendo só? A dica era da Carol, eu mesmo dei a dica. Tô mandando muito bem no inglês. Não, tô brincando. Mas, Carol, eu queria assim, pode distribuir dicas aí, o que você sugere assim para esse começo. Eu sei que o começo sempre é diferente, né? É uma língua que a gente já tá meio que acostumada com algumas palavras, o vocabulário já tem algumas palavras soltas aqui no nosso brasileiro, aqui no nosso português. Mas assim, como que a gente pode fazer
para pensar um pouco mais em inglês. Todo mundo fala série, livros, essas coisas assim. Uma outra dica também que eu via muito na minha infância, que as pessoas liam os livros do Harry Potter quando lançaram, não tinha em português, lançava sempre em inglês. E isso ajudou muita gente a aprender e pensar no inglês. Isso também pode ajudar, né, as pessoas que querem, agilizar esse processo. Lógico, com toda certeza. Então vamos lá, vamos começar as minhas dicas aqui. Eu trouxe 5 dicas e vamos começar com elas então. Dica número 1, não é do dia para a noite, vai levar um tempo. Saiba que vai levar um tempo, é um processo, tá? Você pode levar 3 meses, você pode levar 1 ano, você pode levar 2, pode ser 6. Então é um processo, não adianta querer fazer isso, acordar no outro dia e falar, opa, tô pensando tudo em inglês. Não funciona, tá? Não vai funcionar desse jeito. Dica número 2, use significado e não tradução. Não tradução. Quando a gente pensa em tradução, fala, ok, brother. Eu tenho lá a palavra brother. O que eu vou fazer com isso? Eu vou lá no dicionário e eu pego brother. Brother é irmão. Ok, tranquilo, beleza. Quanto tempo você levou para pensar nisso, para fazer essa pesquisa? 10 segundos? Né? Mais ou menos isso. Então a gente vai pensar em significado. O que é o significado? Significado é aquilo que dá definição das coisas. Então se eu quero saber, por exemplo, brother, e aí eu vou procurar no dicionário, irmão. Tá, o que é um irmão? Irmão é uma pessoa do sexo masculino, nascido de um pai ou da mesma mãe, e assim você vê a definição, não tradução. Ok? Então, segunda dica é essa, vá sempre pela definição e não pela tradução. Dica número 3, use outros recursos sem ser a tradução. Aí a gente começa a treinar o nosso cérebro para ele pensar sempre em inglês. Quando você precisar buscar aquela palavra, ela vai estar lá, em algum lugar do seu cérebro. Então, quais são esses outros recursos que você pode utilizar? Primeiro, você pode usar sinônimos. Então, eu coloco lá no Google mesmo, brother, synonyms. Eu vou sempre buscar sinônimos. Brother é isso, brother é aquilo. Eu posso buscar também antônimos. Então, brother is the opposite of sister. Então sister eu sei o que é. Então brother ficou fácil. Ok? Então a gente pode buscar sinônimos e antônimos. Depois de buscar sinônimos e antônimos, a gente pode buscar frases em contexto. Procure frases onde aquela palavra está em contexto. Então, my brother is handsome. My brother is unemployed. Mas eu não sei o que é unemployed. Não estamos buscando unemployed agora, estamos buscando o brother, tá? Então use esse recurso também. Próximo recurso, Google, claro, mas Google imagens, não vai direto na tradução. Busca primeiro pelas imagens, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente associa palavra com imagem, a gente memoriza muito mais rápido. Muito mais rápido. E então, essas são as frases que a gente pode utilizar. Sinônimos e antônimos, buscar frases com contexto, buscar no Google imagens. E se mesmo assim, depois de tudo dar errado, depois de falar, nossa, eu vi imagens, eu procurei significado, eu procurei sinônimo, eu procurei antônimo, e mesmo assim ficou difícil, você vai poder usar o Google Tradutor como seu último recurso. Lógico, não tem problema nenhum. Mas olha só a diferença que a gente teve aqui. A primeira vez que você procurou brother, você só buscou e achou a tradução. A segunda vez, nós tivemos um processo para buscar isso aí. Então, o nosso cérebro vai falar, não, nem pensar. Eu tive um trabalhão para buscar essa palavra, procurei antônimo, sinônimo, imagem, não é possível. Ele vai memorizar. Então, quando você precisar dessa palavra, alguma coisa vai vir na sua mente. Ou o sinônimo, ou a frase montada, ou a imagem. E aí, você vai conseguir verbalizar. Dica número 3.
Muito boas dicas, assim, quando você fala, parece que é fácil, né? Ah, é fácil, era só isso. Aqui a gente não pesca isso, assim, normal. Uma dica que eu uso muito é de procurar imagens, né? Porque imagem em inglês tem muito mais do que em português. Então, quando eu tô pesquisando alguma coisa, uma imagem de apoio, eu sempre procuro em inglês. E às vezes eu realmente não sei qual é a palavra, então eu vou procurar a palavra para depois pesquisar. Então, isso já ajuda bastante. Então, gostei muito das dicas. Juntando todas essas dicas, vou dar mais uma dica especial que fiquei sabendo há pouco tempo, que é o quê? Botar a sua assistente pessoal, se você tiver, em inglês. Porque isso vai ajudar você aí se comunicar em inglês. Pode ser bem difícil no começo, mas depois vai ser legal. Não é, Carol? Vale a pena ou não vale? Nossa, vale muito, muito a pena. Sim, quanto mais contato você tiver, quanto mais imerso você tiver na língua, na cultura, mais fácil vai ser para você. Então coloca o seu celular, passa ele para inglês, coloca o seu computador em inglês, se bombardeie de conteúdo, que com certeza vai te ajudar bastante. Pô, Carol, adorei as dicas. A gente tá quase se aproximando ao fim, né? Mas terão outros vídeos, óbvio, né? Você pode olhar aqui em cima, embaixo na descrição. Queria saber se tem mais alguma dica aí, outra dica, mas a dica bônus. E se você falar que não, que eu acho meio difícil, né? Deve ter aquela diquinha ali final, a gente vai aproximando aí para as dicas de filmes, de aplicativo, que eu sei que você tem também. Claro, vamos lá. Mais uma dica que eu posso dar é não force a tradução. Então, assim, às vezes a gente entende uma palavra, a gente entende uma frase, mas a gente é teimoso e a gente quer saber o que significa aquilo lá de verdade. Não precisa. Você entendeu o contexto? Você entendeu a frase? Você entendeu o que ela quer dizer? Entendeu o que ela representa? Bola pra frente. Muda, vai pra próxima, né? Então essa é uma outra dica também que eu posso dar pra gente sempre pensar em inglês. A gente não combinou nada, mas acho que essa dica foi específica pra mim. Carol nem sabia, mas foi específica pra mim. Porque eu sempre quero saber o que significa, e às vezes o significado ali daquela frase, sei lá, é um outro contexto, né? Igual no português que a gente fala alguma coisa, mas eu gostei bastante dessa dica aí. Vou começar a aplicar mais pra mim e deixar de ser curioso em alguns momentos. Carol, me diz aí, você tem dica de aplicativo, filme ou série? Quero saber, que eu já trouxe a minha dica de filme aqui. Então, próxima dica, vamos lá, uma dica de filmes que a gente pode assistir para a gente começar a pensar em inglês. Você pode pegar sempre filmes infantis, porque a linguagem deles é super mais tranquila, né? É feita para criança, é feita para que seja um pouco mais leve. Então assistir filmes infantis como Toy Story, Finding Nemo, né? O Procurando Nemo, também é uma super dica, super valiosa. E eu queria sugerir, claro, um website, né? Que ele se chama Youglish. O Youglish, ele é uma plataforma do YouTube, ou seja, quando você quer saber como pronuncia uma palavra e você não encontra isso em lugar nenhum, você entra lá no Youglish, digita a sua palavra e o próprio Youglish busca em todos os vídeos do YouTube onde aquela palavra foi utilizada. Né? Então você vai ter a chance de ouvir várias e várias vezes, tanto no inglês britânico, no australiano, como no americano. E a minha dica de filme também que eu trouxe hoje, que eu assisti recentemente, é Frozen. Então também, né, acho que os filmes infantis eles ajudam bastante, a linguagem é mais tranquila, mais amena, então dá pra você assistir com o pai, com o avô e tal, e ainda assistir em inglês, né? Pra aprender aí mais o idioma, óbvio, né? Que a gente tá falando. Então eu queria agradecer imensamente, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê uma olhada no site da Free Pass, também no Instagram, altas dicas legais. Se você quiser saber mais também, fala com eles pra você fazer aulas e melhorar aí seu inglês. Então, Carol, muito obrigado. Deixe o seu recado final, pode ser qualquer coisa, uma frase de amor, uma mensagem em inglês, um goodbye ou qualquer coisa. Obrigado, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Obrigada, Álvaro. Eu que agradeço bastante pelo convite e vamos nessa, vamos estruturando ideias para que todo mundo consiga chegar no seu inglês top. Obrigada.